Pai, Senhor Jesus, gente, uma boa tarde para você. Boa tarde para toda a tua família. Eu vim aqui compartilhar mais um vídeo para esse canal e hoje o nosso vídeo está lá, palavra no capítulo Isaías 3, a partir do versículo 16. Muitas pessoas questionam, nossa, mas você prega muito sobre a vaidade, você prega muito sobre a renúncia. Gente, o evangelho genuíno, ele prega a renúncia verdadeiramente. Claro que todos nós vivemos um processo de libertação e eu tô aqui não para julgar ninguém e nem para me julgar, mas eu tô aqui pra gente ser libertos juntos para a glória do nome do Senhor, amém? E o que liberta a gente é a palavra. A Bíblia diz que a verdade é o que liberta. A Bíblia diz que se verdadeiramente Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos libertos. Então a palavra primeiro ela vem, ela entra no nosso coração e a gente põe em prática e obedece. Obedecer a palavra é fácil? Renunciar às nossas vontades é fácil? Não, não é fácil. Mas eu creio que nós unidos em Cristo Jesus nós alcançaremos para a glória de Deus a nossa eternidade e a obediência ao Todo-Poderoso. O que eu quero compartilhar com você? Por que eu vou compartilhar esse texto? Nessa madrugada Deus ele me deu mais um sonho, me revelando algumas coisas que não o agradam. E Deus manda sempre eu compartilhar sobre isso, porque Ele quer me usar para poder libertar as pessoas nessa área, assim como eu também estou nesse processo de libertação, para a glória do nome do Senhor. Porque totalmente liberta, irmãos, é só Jesus mesmo. Nós estamos em fase de libertação. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos em processo de libertação. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então a gente precisa caminhar um dia de cada vez, abrir mão um dia de cada vez e segurar nas mãos de Jesus, que é quem nos sustenta. Indo para a palavra primeiramente, Isaías capítulo 3, versículo 16 vai dizer: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir o ornamento dos seus pés. Ou seja, as mulheres andam rebolando, andam sensualizando, olhando para um lado, olhando para o outro. E, gente, vamos falar a verdade? Quando a gente compra um vestido novo, que aquele vestido é tudo colado no nosso corpo e aquele salto bem grandão, como é que a gente anda? A gente anda desse jeito, na verdade? Porque, sério mesmo, a gente não se veste pra gente. Se a gente fala, me visto pra mim, mentira. A gente não se veste pra gente porque a gente não se enxerga. Então a gente se sente um pouco mais empoderada, aquela mulher cheia do poder, cheia da sensualidade, né? Aí olha só o que diz: o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, que dia é esse? O dia do juízo, o dia que Deus julgará as mulheres, os homens, o dia que Deus julgará a terra. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, brincos, argolas, né? Os pendentes, braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas de apertar cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os xales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, em lugar da cinta haverá corda, em lugar de encrespadora de cabelos, calvície, e em lugar de vestes suntuosas, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Por que eu tô pregando isso? Porque a gente sabe que o mundo, ele tenta induzir coisas às nossas vidas. Eu sempre prego isso aqui nos vídeos, né? E essa madrugada Deus me mostrou mais algumas coisas das quais não agradam ao Senhor, né? E uma das coisas que não agrada ao Senhor é o modismo mundano, né? Isso não agrada a Deus. Eu canso de dizer isso, que se alguém ama o mundo, esse alguém, ele não ama a Deus, né? A Bíblia fala isso. Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada e assentará em terra. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos.
Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O opróbrio é vergonha. Posso te falar aqui? Aqui Deus está dizendo que entrará em juízo contra as vaidades femininas. E eu tô falando isso, gente, primeiro eu vou contar meu sonho, depois eu vou contar para finalizar essa passagem para você e eu entendermos o que Deus está dizendo através dessa palavra. Olha, eu via escarpãs, eu via coisas feitas de oncinhas, eu via calça jeans, eu via renda, eu via aqueles tomara que caias, eu via tomara que caias, topper curto, sabe? A cor vermelha, tudo isso são coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque provoca a sensualidade. Ah, mas a calça jeans provoca a sensualidade? Sim, a calça jeans ela marca todo o nosso quadril, toda a nossa bunda, todo o nosso, ali a nossa parte baixa. Então, isso acaba sendo sim uma forma de lascívia, porque quando olha para você na calça, por mais que você esteja ali, nós estejamos, com um tecido em volta da gente, ele está totalmente marcando as nossas curvas, as nossas partes íntimas, e isso não agrada ao Senhor. Deus é santo e Deus não se agrada disso. Topper curto, mostrando a barriga, a cor vermelha, que é uma cor da sensualidade, a cor que provoca a sensualidade, Então, diversas coisas que não agradam a Deus. A renda, que é algo que é sensual também, Deus me mostrava isso. Os sapatos escarpãs, também sapato escarpão, calça jeans, aqueles negócios de oncinha, tudo isso Deus me mostrava nessa madrugada e Ele mandava eu passar. Porque, gente, mas nossa, isso é tão pouco, será que Deus vai deixar de me dar a salvação por conta disso? A Bíblia diz que nós devemos largar aquilo que é idolatrado e sacrificado a ídolos. E essas coisas são sacrificadas a ídolos, gente. Então a gente precisa sim abrir mão de algumas coisas para poder viver a verdade de Deus. Uma coisa é o não saber a vontade de Deus, outra coisa é o saber e não fazer a vontade de Deus. Muita gente sabe que Deus não se agrada e continua praticando os mesmos costumes. Tem gente que diz, tá, mas e se o ímpio morrer? O ímpio, quando ele morrer, se ele não sabe a palavra, ele vai ser menos julgado do que eu e você que conhecemos a palavra. Porque a Bíblia, ela foi escrita para mim e para você que é crente. Para mim e para você que aceita Cristo, que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Então, às vezes a gente quer comparar a nossa vida com as pessoas que estão lá fora. Não, a gente está aqui para poder se consertar diante de Deus. Ah, mas eles podem andar de qualquer jeito e a gente não. Irmãos, então cada um preste conta do Senhor naquele grande dia, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Nós teremos que prestar conta sim da forma que andamos, da forma que vestimos, da forma que falamos, daquilo que dizemos. Nós teremos que prestar conta sim, e também daquilo que Deus mandou e nós não fizemos. Então, o que diz agora? 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem. Repare que, gente, há muitos anos atrás, se você reparar, era muito mais difícil o divórcio. Era muito mais difícil a separação. Conforme entra a vaidade, aumenta o nível de feminicídio. Não concorda? Homens matando mulheres, mulheres sendo mortas por conta dos ciúmes. E o que causa isso? Simplesmente é a nossa vaidade. Ah, vou falar que é loucura, mas presta atenção, uma mulher que se mostra o corpo inteiro, ela anda no meio da rua junto com o namorado dela, automaticamente um homem que é casado com outra mulher, ele vai olhar para ela. Então, quando a gente atrai esses olhares de pessoas casadas para as nossas vidas, a gente está atraindo uma maldição. Por quê? Porque a gente está fazendo alguém cobiçar aquilo que não é dele, a gente está contribuindo para o pecado. A gente está contribuindo para o pecado da cobiça, o pecado da lascívia, o pecado do adultério, então o pecado da prostituição. Então tudo isso a gente está fazendo com que na mente daquele homem entre o desejo pela gente que somos comprometidas ou não. E talvez aquele homem seja comprometido. Outra coisa que acontece, a Bíblia está dizendo aqui que essas mulheres agora, elas lançaram mão de um homem. E você repara que por conta da vaidade, hoje os homens simplesmente eles escolhem várias mulheres. Eles se deitam com várias mulheres. Eles podem até ter uma como namorada, mas eles sempre estão de olhos em várias. Por quê? Porque hoje o pecado está muito mais exposto. O corpo das mulheres, que é uma forma de desejo, ele está muito mais exposto do que antigamente. Então agora é normal se separar, é normal trair, é normal ir para a cama homem e a mulher e o outro homem, é normal ir para a cama a mulher mais uma mulher e o homem. Então hoje está tudo muito normal. Por quê? Porque a depravação, ela está aí, a lascívia, ela está aí com toda a força. Então, conforme caminha para o fim dos tempos, mais o pecado ele tenta entrar. Por quê? Porque o diabo, ele tem pouco tempo para poder tomar as almas para ele.
Então ele tá jogando pesado, jogando pesado, jogando pesado. Aí o que acontece? A Bíblia está dizendo, 7 mulheres brigarão por conta de um homem. E é o tempo que nós estamos vivendo. 7 mulheres, 10 mulheres brigam por conta de um homem. E agora a Bíblia diz que, olha, nós mesmos nos sustentaremos, teremos o nosso sustento, nós mesmos sustentaremos e de nós e do que é nosso nos vestiremos. Então, ou seja, essas mulheres, elas teriam que trabalhar para poder sustentar o que? A vaidade delas. Reparem, a Bíblia diz que o homem, ele tem que ser o mantenedor da casa. Mas hoje é muito difícil um homem manter uma casa onde a mulher ela tem tanta vaidade. Gente, para você ter uma vida cheia de vaidades é muito difícil porque você gasta muito. Fazer cirurgias plásticas é caro. Você fazer procedimentos estéticos são caros. Você usar mega hair é caro. Você viver aí na moda é caro. Tudo é caro. Então hoje é muito difícil um homem ele ser mantenedor de uma casa onde ele vai ter que cuidar de filho, de filha, colocar comida dentro de casa, pagar as contas que já não são baixas, né? E ainda por cima sustentar os luxos e a luxúria de uma mulher. Então o que acontece agora nesse texto? 7 mulheres brigarão por conta de um homem e elas mesmas se sustentarão. Então a nossa vaidade, muitas mulheres hoje trabalham para poder comprar bolsas importadas, sapatos importados, tudo mais. Eu não estou dizendo que eu sou contra o trabalho não, até porque eu trabalho, eu tenho minha profissão também, glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente sim ter, mas às vezes a gente passa mais tempo gastando, trabalhando, desgastando na rua do que cuidando do nosso lar, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso marido. E por conta disso a gente abre uma brecha grande para o inimigo entrar e roubar aquilo que é nosso. Aí elas falam mesmo assim, olha, nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso vestiremos. Então somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Hoje, o sonho de muitas mulheres é casar, mas muitos homens não levam mais as mulheres a sério. Não é verdade? É verdade, gente. Hoje a moda é ficar, hoje a moda é passar uma noite junto, mas quando fala que é pra casar, todo mundo, corre, ninguém mais quer assumir compromisso nenhum. E é isso que essa palavra está dizendo. Por conta da vaidade, gente, uma mulher muito vaidosa, ela chama a atenção de muitas pessoas. A pessoa que está com ela é atribulada por espíritos imundos também. Por quê? Porque simplesmente o demônio que está nela dizendo, olha, tá vendo como é que você tá gostosona? Tá vendo como é que você tá sendo desejada? Esse mesmo demônio que faz ela se sentir desejada é o demônio que vai pro marido dela, pro cônjuge dela e diz, tá vendo? Ela tá te traindo. Ela tá se vestindo assim para poder mostrar para fulano, para poder mostrar para Beltrano. Às vezes a mulher ela não tá nem fazendo nada, mas o demônio coloca isso na cabeça do homem e o homem surta, querendo bater na mulher, querendo destruir a mulher, querendo ferir a mulher e querendo, né, matar a mulher. Então é isso que acontece, gente. O diabo, ele usa estratégias para poder nos ludibriar. O diabo, ele usa estratégia para poder cegar a gente, para poder a gente entregar a nossa alma para ele. Então, ele engana a gente, ele ludibria a gente, no final de tudo, ele mata a gente. O pecado, ele começa sempre pequeno e a gente não percebe que aquilo faz mal a gente mesmo. A gente não percebe que aquilo está nos arruinando, você entende? Então Deus ele me mostrava essas coisas. A gente sabe, mas o que tem a ver um salto? Um salto a gente sabe que o salto, quando você coloca um salto, automaticamente a sua postura ela já muda. Você já fica, já olha, toda, com aquela compostura de mulher poderosa, empoderada, né? A bunda ela empina, já dá um charme ali pra pessoa. O homem, eu mesma era uma pessoa que no mundo eu gostava muito de salto. E gostava muito de fazer as coisas de salto, né? Inclusive a sensualidade, o sexo, tudo com salto, porque isso é algo que o inimigo, né, os espíritos malignos, eles usam para poder fazer a gente se sentir mais poderosa, mais desejada, mais sensual, entendeu? Então, são coisas que desagradam o Senhor. Calça jeans também, renda também, tomara que caia, top, as cores vermelhas, também tudo isso era coisas que Deus ele me mostrava pela misericórdia do Senhor. Então são coisas que não agradam a Deus. Se você está em dúvida disso, ore ao Senhor nas madrugadas e peça para Deus te mostrar. Amém? Aproveite e ore pela minha vida também, para que Deus venha continuar me sustentando. Gente, porque em pleno século 2021, pregar a verdade de Deus, irmãos, é assim, é mexer em caixinha de marimbondo, mas há poder no sangue de Jesus que nos sustenta, que nos levanta, que nos ergue, que nos direciona,
Porque eu peço a Deus, Deus, me dá intimidade com o Senhor e me mostra aquilo que eu devo pregar para o teu povo. Porque eu sei, irmãos, eu sei que, né, a gente pode influenciar para o bem e para o mal também. Mas eu quero ser a influência para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, Deus abençoe a tua casa e a tua família. Fiquem com Deus e que você receba essa palavra em nome de Jesus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.